Bom dia, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a gasometria arterial, tá bom? A gente vai primeiro começar falando sobre o que serve ela. Então, para que a gente faz essa gasometria, né? Avaliar o equilíbrio do ácido e base, a oxigenação, ventilação do paciente, tá bom? A saturação e o oxigênio também podem ser verificados através da gasometria, tá? E por quem que ele é feito, né? Ele é feito pelos dois profissionais, médico e enfermeiro. Ele é privativo do enfermeiro, então o técnico não pode fazer esse exame. Então fica mais para esses dois profissionais mesmo, tá bom? Médico e enfermeiro. Aonde é feito, né, esse exame? O mais comum de todos é a artéria radial do punho, tá bom? Mas ela pode ser feita também na femoral, ela pode ser feita também na artéria braquial, tá bom? Então tem algumas opções, mas o mais comum mesmo fica aí na artéria radial do punho, tá? A gente vai falar um pouquinho também sobre o passo a passo desse exame, tá certo? Então a gente pode começar falando aí do primeiro passo, que é mais a separação dos materiais, tá certo? Então, o que é mais usado para esse exame mesmo? Então, a gente vai começar com a luva estéreo, tá? O gaze, o álcool 70, a seringa heparizada. Essa seringa heparizada, ela serve para evitar a coagulação do sangue, tá bom? Então, a gente acaba usando ela. E também a agulha, que é a de 22 e também a bandagem, tá bom? Esses são os principais materiais que são usados para fazer esse exame, tá? Aí em seguida a gente vai pro segundo do passo a passo. E o segundo passo é a identificação do paciente, tá certo? E aqui a gente vai fazer a conferência dos dados do paciente, a gente vai explicar o procedimento para o paciente, porque às vezes é um exame que pode doer, um exame que pode incomodar, então é a hora que você vai conversar com o seu paciente e falar assim, fulano de tal, esse aqui é um exame que às vezes não é muito confortável, tá bom? A gente vai tentar fazer o mais rápido possível, tudo bem, né? Terceiro passo, a seleção do local e da coleta, tá bom? Aqui, o mais comum, como a gente já havia conversado, né, é a artéria radial. Mas antes é melhor fazer aquele exame, não, é o teste de Allen, tá bom? Esse teste de Allen, a gente vai conversar um pouquinho mais pra frente, vou tentar gravar um vídeo só dele, mostrando a minha mão e como que se faz, tá bom? A gente vai deixar pra parte 2. Mas ele serve pra ver se tem um fluxo sanguíneo adequado para poder fazer o exame sem comprometimento, tá bom? Quarto passo é a antisepsia, tá? Da pele. E aqui a gente vai passar o quê? Um álcool 70 em cima do local para fazer a punção, tá certo? E também o quinto passo, que é a punção mesmo, tá? A punção ela é feita com uma agulha com um ângulo de 30 a 45 graus. A coleta ela é feita diretamente na seringa heparizada. E isso, como a gente já havia conversado também, é para evitar a coagulação do sangue, tá bom? Também uma coisa muito importante é manter pressionado o local que foi feita a punção, tá certo? Então, depois que fez o exame, tem que pressionar o local por 5 minutos, tá? Para evitar hematomas, para evitar sangramentos, tá certo? Então, essa aí é uma coisa muito importante que tem que ser feita depois da gasometria. Outra coisa também é quanto mais perto do coração, mais calibrosa é essa artéria, e aí se torna mais perigoso também, né? E aí você tem que fazer com cuidado, também tem que ter cuidado com os hematomas, né, que podem surgir, fazer a compressão certinha, tá certo? A gente vai agora para a leitura da tabelinha pra gente ver os valores adequados, tá? O pH entre 7,35 a 7,45 é normal, tá bom? O PaCO2 de 35 a 45 é normal. Abaixo de 35 ele indica uma alcalose e acima de 45 ele indica uma acidose, tá? HCO3 de 22 a 26 tá normal, PaO2 de 80 a 100 tá normal, tá bom? Ele vai indicar ou uma acidose ou uma alcalose respiratória, tá? O BE, ele é de -2 até +2, tá bom? E por último, a saturação, que é de acima de 95%, tá bom? O que indica? Essa tabela ela vai direcionar a gente entre a alcalose e acidose, tá bom? pH acima de 7,45 é uma alcalose e pH abaixo de 7,45 uma acidose, tá bom?
Aqui eu vou colocar alguma coisa, ó, vou deixar por escrito aqui para ajudar vocês, ó. PaCO2, ele avalia a função respiratória, tá bom? Então, quando for respiratória, sempre vai ter alguma, como é que eu posso falar? Alguma alteração no PaCO2. O HCO3, ele vai fazer uma avaliação metabólica. Então, sempre que tiver uma alteração como é que eu posso falar? Nesse indicativo, é sinal de alguma alteração metabólica, tá? O PaO2, ele pode indicar uma hipoxemia se ele também estiver abaixo de 80 milímetros de mercúrio, tá? E aí ele também ajuda quando você coloca ele com outro indicativo, por exemplo, o PaO2, ele pode acabar também abaixando a saturação, tá bom? Ele pode, por exemplo, cair a saturação também. O B, ele é útil também para avaliar alguma compensação metabólica, tá? E ele é útil também quando a gente olha ele com outro indicativo, por exemplo, o PaCO2, tá? Ele é útil para a gente identificar também se tá tendo alguma compensação, tá? A gente vai colocar aqui alguns casos pra gente poder discutir um pouquinho sobre isso, né? Por exemplo, aqui, ó, o PaCO2, ele estando a 50 milímetros de mercúrio. E o pH, ele estando normal. Vamos colocar aqui N, né? Então, o PaCO2 com 50, ele indica uma acidose respiratória, tá certo? Porque ele tá alterado, né? O PaCO2. Já que o pH, ele tá normal, então significa que é uma acidose respiratória compensada, tá bom? Provavelmente, o que tá acontecendo? O HCO3, ele tá elevado, e ele tá elevado por quê? Porque os rins, eles estão tentando compensar, retendo o bicarbonato para neutralizar o excesso de CO2, tá? Porque isso aí gera acidez. Quando ele não tá compensado, tá certo? Então, o que acontece aqui? Nesse caso, o pH, ele tá alterado, né? Mas um dos sistemas só está alterado, o outro ainda não entrou para compensar ele. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai ver um exemplo. Peraí. pH, ele estando a 7,25, que significa uma acidose, tá bom? E o PaCO3, estando a 50 milímetros de mercúrio. Então, ele tá alto, tá certo? E aqui, por último, o HCO3, 25, ele tá normal. 25 não, 24. Tá normal, tá? Então, o HCO3, ele não tá compensado ainda, entendeu? Ele não compensou ainda pro pH voltar ao normal, tá bom? Então, é chamado de acidose respiratória compensada, tá? Vamos escrever aqui. Não compensada. Aqui, por último, a gente vai fazer uma compensação parcial, tá bom? Então, aqui, o que vai indicar? Quando já começa a compensar mais ainda, o pH, ele tá alterado, tá certo? Então, o pH aqui tá de 7,30, o PaCO2 tá de 50 e o HCO3 tá de 28. Ele tá começando a compensar, né? Ele tá compensando aí. Mas como o pH ainda tá alto, ele ainda é parcial, tá bom? Porque ainda o pH não tá normal. Para tá compensado, o pH tinha que estar normal, tá certo? Então, a gente chama aqui de acidose respiratória parcialmente compensada, tá? Aqui, por último, a gente vai fazer uma compensação total, tá bom? Pra gente ver um exemplo também. Então, aqui o pH vai estar normal e os outros dois sistemas vão estar alterados, tá bom? Então, tá compensado por quê? Porque o pH, ele tá normal. Então, aqui vamos de novo. Ó, pH 7,36, que tá normal. O PaCO2 tá de 50, então ele tá alto. O HCO3, ele tá de 28, que está compensado. E aí, a gente tem a acidose respiratória compensada, totalmente compensada, tá bom?
E aí foi isso, a gente fez alguns exemplos de acidose respiratória só, a gente não chegou a fazer nenhum exemplo de metabólica. Então, eu vou deixar para uma parte 2 para a gente poder discutir um pouquinho mais sobre a acidose ou alcalose metabólica. Tá certo? Tchau, tchau. Um abraço para vocês, até a próxima.